Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos traz um ensinamento sobre o seguimento, sobre a adesão verdadeira ao discipulado. Essa adesão que passa por um itinerário. E Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre este itinerário. Jesus vai dizer aos seus discípulos e àquela multidão: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui nós vemos 3 atitudes importantes do discipulado. A primeira atitude, antes do seguimento, o seguimento é a terceira atitude. A primeira é renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa deixar a própria vontade, os seus próprios caminhos, seus próprios sonhos, para sonhar os sonhos daquele que nós vamos seguir, para seguir o caminho daquele que nós estamos seguindo, para realmente aderir àquele ao qual nós colocamos a nossa confiança. Renunciar a si mesmo é muito mais do que adentrar numa vida de uma obediência cega, mas é ter convicção de que esse caminho é o caminho de plenitude, é o caminho de Deus. Por isso que nós precisamos, dia após dia na nossa vida, sermos capazes de dar esse passo decisivo na nossa vida. Esse passo de renunciar a si mesmo, renunciar à própria vontade, para unir a nossa vontade à vontade do próprio Deus, à vontade de Cristo, porque Ele é o caminho. Depois, nós precisamos de uma outra atitude, porque na medida em que nós nos colocamos na direção, nos colocamos no caminho, nós precisamos ter a atitude de tomar a cruz de cada dia. Tomar a cruz significa aceitar as dificuldades, mas também ser capaz de abraçar o instrumento de salvação, o mistério de salvação de Cristo, que é sim a sua paixão, morte, para que depois venha a ressurreição. A cruz é o instrumento de salvação. Esse instrumento de salvação que nos vem de 2 formas essenciais. De uma forma ativa, onde nós vamos dia após dia nos sacrificando, sendo capazes de abraçar essa cruz, mas também de uma forma passiva, acolhendo aquilo que Deus nos oferece como cruz diária, para que possamos realmente alcançar a nossa santidade e a nossa salvação. Porque somente através da cruz é possível participar da santidade de Deus. Só através da cruz nós seremos capazes de alcançar o reino dos céus, porque a cruz é como essa escada que nos leva até o céu, a vida eterna. A cruz é sim o instrumento do amor de Deus, para que aí depois sim, no terceiro passo,
nós possamos seguir a Cristo, seguir com uma vida verdadeiramente livre. Por isso que essas duas realidades primeiras são essenciais para adquirirmos uma liberdade interior para o seguimento de Jesus Cristo. Depois, o próprio Cristo vai exortar, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Jesus está falando de uma salvação da vida, porque a vida do ser humano é uma vida imortal. A vida nessa terra, ela é passageira, mas a alma, ela depois da morte, ela não desaparece, ela não se esvai, porque a alma humana é imortal, está inclinada à eternidade. Por isso que Jesus Cristo está falando de um salvar a vida, não de uma vida natural nessa terra, mas salvar a vida para a vida eterna. E essa é a realidade que nós todos estamos inseridos para que verdadeiramente sejamos capazes de corresponder ao chamado de Cristo na nossa vida. Perder a vida nessa terra significa trabalhar com todo ânimo, com toda força para alcançar a salvação eterna. Porque esse sacrificar-se nessa terra vai nos tornando cada vez mais conscientes e convictos da vida eterna. E essa vida eterna que já começa a ser participada nesta terra. E tudo isso Jesus está falando por causa do testemunho. Por isso que depois também Jesus vai falar: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na plenitude do seu Pai, com os seus santos anjos. Jesus nos chama à missão, essa missão que é testemunhar a obra de salvação, testemunhar essa boa nova do Evangelho, essa vida nova em Cristo, esse caminho de plenitude que Jesus Cristo propõe a cada um de nós em seu seguimento. Seguir a Cristo significa testemunhar a Cristo, porque o discípulo ele vai se transformando no seu próprio Senhor, no seu próprio Mestre. E na medida em que o discípulo vai sendo formado, ele vai sendo capaz de transmitir e refletir o ensinamento do seu Mestre. Assim é a vida cristã, assim é a vida de cada cristão, que é chamado a ser esse grande sinal de Deus neste mundo e ser um grande testemunho, esse grande sinal de Deus para que as pessoas, ao olhar a vida dos cristãos, possam verdadeiramente lembrar do próprio Deus e possam encontrar na vida dos cristãos o verdadeiro sentido para a sua vida. Esse é a grande missão da vida cristã. Por isso que para que possamos chegar a essa qualidade de testemunhar, precisamos aprender a renunciar a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a lei natural que já está impressa em nós. Precisamos tomar a cruz, sermos capazes de nos sacrificar, mas também aceitar o sacrifício proposto por Deus e, seguindo, possamos realmente ser aqueles que aprendem de Cristo para anunciar o próprio Cristo a todos os povos, a toda a humanidade. Principalmente com o testemunho de vida e depois sim com as suas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.